casa há de ser. Para namorar, namoravam às quartas-feiras, ao sábado à noite e ao domingo. E mãe, não há água, então tem que tirar a fonte. E então, os rapazes podiam estar a trabalhar num terreno no outro lado da freguesia, na Abelheira. Mas se tivessem combinado com ela, que ela vinha a levantar as teias, vinha, dava uma volta do diabo e encontravam-se na fonte. Aqui, esta fonte do Cabo tem, enfim, uma componente emocional. Mais um programa Autarquia em Sua Casa. Desta vez o programa Autarquia em Sua Casa veio para a Zona Centro. Estamos em Coimbra, numa freguesia que tem um nome algo engraçado, que é Almalaguês, e vamos estar à conversa com o seu Presidente de Junta, o Sr. Vítor Costa. Sr. Presidente, uma muito boa tarde. Boa tarde. Desde já o nosso muito obrigado, ainda mais por nos receber na sua casa. Eu gostaria, antes de falar na pessoa do Vítor Costa, do Presidente, gostaria que nos falasse um pouco de Almalaguês. Muito bem. Almalaguês é uma freguesia enorme. É a maior freguesia rural em área do concelho de Coimbra. Tem 27 lugares dispersos em 24 km², com 65 km de estradas. A ligar tudo isto, é composta de 3 núcleos claramente distintos, que é o núcleo central, Almalaguês, que é de influência claramente árabe, como o nome indica. Em termos históricos, vêm as primeiras referências de 1088 e consta-se que terá sido entregue como prémio pela reconquista ao nobre árabe de nome Almalaki, e daí o topónimo Almalaguês. Há também os mais puristas, a malta da universidade, que acha que isso é mais história e lenda, e que defendem uma outra teoria que se baseia na colonização dos árabes, sim, mas que os de Almalaguês são os descendentes dos colonos de Málaga, os de Málaga. E aí o topónimo Almalaguês. Enfim, qualquer das duas teorias é perfeitamente plausível e, portanto, aquilo que nos interessa perceber é que é uma zona de origem árabe, de influências árabes, onde a predominância do vinho e do azeite tem essa origem, e onde a predominância dos tiares e da telagem e da introdução do tiar na península é uma referência na freguesia de Almalaguês. Há cerca de 7, 8 anos foi feito um levantamento do número de tiares ativos aqui na freguesia de Almalaguês, e o núcleo central, com Almalaguês, Torre de Vera, Anaguês e Casal Novo. Neste núcleo central ainda existem cerca de 127 tiares ativos. Considerando-se tiares ativos, tiares em que, pelo menos em 2 dias por semana, existe uma tecedeira a tecer regularmente. E, portanto,
foi considerado, com base nesta quantidade de tiares ativos, o maior centro de tecelagem manual da Europa. Da Europa. Isso é também a justificação das nossas influências e a justificação das nossas origens. É uma freguesia eminentemente rural, baseada na cultura, como disse, do azeite, da vinha principalmente, hortícolas e fruta. Depois temos uma área grande em termos de área de floresta e, portanto, também as madeiras são predominantes aqui na região. Temos praticamente indústria praticamente nula, havia uns madeireiros, enfim, pouco mais, padarias, três padarias. E depois temos, em termos de serviços, temos o Instituto de Almalaguês, onde estivemos há bocadinho, o Liceu. Hoje esta freguesia, que é uma das coisas que penso que são mais importantes para nós, é a possibilidade dos nossos filhos e dos nossos netos poderem, desde o pré-escolar, no Centro Paroquial de Almalaguês, com o pré-escolar, com o infantário, poderem fazer o seu percurso. Depois temos na EB1 o percurso do primeiro ciclo e depois, a partir do 5º ano, até ao 12º ano no Instituto de Almalaguês. Portanto, não saem da freguesia até o 12º ano. Só saem da freguesia para ir para a faculdade. E esse é um aspecto, na minha perspectiva, e temos-nos preocupado nos últimos anos em valorizar isto e em contribuir para essa valorização, que é a possibilidade das escolas e dos programas curriculares terem uma componente forte, histórica, cultural da própria freguesia, com programas de identidade local. E só é possível por causa desse percurso ser feito dentro da freguesia. Exatamente. Claro. Totalmente aqui. Isso vai permitir que, no futuro, um jovem depois faz o seu percurso familiar, e vai chegar aos 40 anos, tem os seus filhos, e a probabilidade de conhecer a esmagadora maioria da freguesia é enorme porque esteve aqui no seu período de crescimento. Cresceu, contribuiu com atividades nos escuteiros, contribuiu com atividades na escola, contribuiu com atividades na Associação Desportiva e Cultural de Almalaguês, com tudo. Tem um papel social muito forte aqui na própria freguesia. Exatamente. E isso permite-nos, de alguma maneira, aspirar a que este bairrismo e a que esta identidade local se preserve. Tenho feito uma coisa na escola primária, que todos os anos fazemos sempre as caricaturas da 4ª classe. Um livro de curso, do primeiro ciclo. De forma a que todos fiquem com um registro dos colegas que andaram até ao 4º ano com eles. E foi pedido, um projeto também da Junta de Freguesia, foi pedido aos alunos da 4ª classe do ano passado que fizessem um desenho numa folha A4 sobre o que é que mais gostam de Almalaguês. Esse desenho, vamos juntar agora 22 alunos, vamos juntar isso, e vamos ter um painel de azulejo no jardim público, ali no centro do lugar, onde está o Instituto de Almalaguês, onde está o Centro de Saúde. Vai ficar ali no jardim um painel que vai ter cerca de 8 metros por 1,5 metro de altura, com azulejos, com os desenhos dos meninos da escola primária, sobre a freguesia. Isso vai permitir também que eles próprios, no futuro, com os seus filhos ou com os seus netos, que se identifiquem. E isto fui eu que fiz. E, portanto, são eles que procura, no fundo, criar umas raízes cada vez maiores das pessoas ao sítio onde vivem, ao sítio onde nasceram. Exatamente. Não é? Ó Sr. Presidente, em nível de rede escolar, percebe-se que o Sr. Presidente está satisfeito. Sim. É um homem satisfeito. Sim, muito Não satisfeito. teria nada a pedir a nível de rede escolar ao nível da rede a sua freguesia. Perdão. Há apenas uma coisa que eu acho que era importantíssima e que eu não sei se conseguirá. Nós recuperamos nestes últimos 8 anos também a escola primária, a EB1 de Almalaguês, que foi totalmente remodelada, hoje tem condições de excelência. Tem um bom recreio, mas não tem um recreio coberto. Estamos a falar da EB1. Da EB1. Tem um campo de futebol também com sintético para os meninos brincarem, mas precisava de uma cobertura. Ou seja, aquilo que os meninos da EB1 hoje precisavam em Almalaguês era
de se conseguir ou cobrir o espaço desportivo de forma a que no inverno possam ter um espaço para se mexer, para desenvolver a atividade desportiva, ou criar ali um pavilhãozinho ao lado, uma coisinha mais simples que lhes possa dar essa, porque senão é aquilo que eu acho que falta. Espaço exíguo para quando o tempo está mau. Exatamente. Embora, como hoje verificamos, as nossas condições, o espaço desportivo da Associação Desportiva e Cultural da Almaliense, o investimento da autarquia, que foi muito forte, na ordem de 600 mil euros. Vai-me permitir, para ter uma ordem sequencial das coisas, mas para o nosso telespectador conseguir perceber, eu ia fazer exatamente essa pergunta e lhe perguntar se conseguia. Nós demos, como o nosso telespectador vai ter a oportunidade de ver algumas imagens da sua freguesia. O Sr. Presidente foi-nos fazendo um pouco a visualização verbal daquilo, das mudanças que a freguesia foi sofrendo ao longo dos tempos, e era esse percurso que eu gostaria que o Sr. Presidente, no fundo, nos falasse. Sim. Desde a altura em que a freguesia, como o Sr. Presidente disse, devido à influência árabe, em que só tinha a tal Avenida Central com uma praça que o Sr. Presidente até lhe dá um nome engraçado, a Corredora, e uma rua paralela. Exatamente. E agora, o que é que a sua freguesia sofreu ao longo dos tempos e que o nosso telespectador vai ter a oportunidade de ver através das imagens que nós já recolhemos. Quero voltar um bocadinho atrás. Sim. No tempo. Okay. E então falar pelo menos do mais emblemático que fez aqui nesta freguesia. Sim. Assim, esta freguesia, dada a sua característica rural, dada a sua ruralidade, e também por estar na zona limite do concelho, nós fazemos fronteira já com Miranda do Corvo, fazemos fronteira com Condeixa, estamos cá no sul, afastados. Isso fez com que no passado nós ficássemos isolados e com que no passado outras perspectivas políticas não tivessem investido na freguesia de Almaliense. E só assim se compreende que em pleno século XXI a freguesia de Almaliense não tivesse saneamento, não tivesse transportes públicos ao nível dos serviços municipalizados de Coimbra, não tivesse um posto médico condigno, não tivesse infraestruturas desportivas em condições, não tivesse uma agência bancária, por exemplo, não tivesse um parque escolar como aquele que temos, condigno, nomeadamente com o acesso, os transportes escolares, a alimentação, etc., que lhes permita este trajeto desde pequeninos até saírem para a universidade. Tínhamos também um problema terrível que era a sobrelotação do cemitério. O cemitério é o único para esta freguesia toda, para os 27 lugares. É um só, aqui o cemitério do Val. E nós lutámos muito para que a Câmara Municipal nos ajudasse a ampliar este cemitério, e isso só foi possível agora nestes últimos anos. Portanto, também tínhamos esse problema que era um problema grave, era um problema nosso. Tínhamos outro problema gravíssimo, que era o saneamento. Não tínhamos saneamento básico. Na freguesia de Almaliense, apenas aqui o lugar, a sede de freguesia, o lugar de Almaliense, tinha um saneamento, enfim, arcaico, baseado em 5 fossas sépticas, e que servia cerca de 11% da população da freguesia, o que é manifestamente daí eu dizer que não tinha. Exatamente. Daí dizer-se falando em 27 lugares, quando só, no fundo, o núcleo central de um desses lugares é que tinha. Exatamente. E não é satisfatório, realmente era não ter. E mesmo o núcleo central não tinha saneamento em toda a zona. Era só esta estrutura central da rua principal, esta estrutura aqui da zona da igreja, a parte do lado de Coimbra, mas depois íamos para a zona do Moinho de Vento. Já não havia, porque enfim, o monte já complicava o sistema todo, e portanto tudo isto era... E agora, Sr. Presidente? Hoje avançamos nos últimos 11 anos com um projeto de remodelação do saneamento básico e de reformulação da rede de distribuição de água para a freguesia toda. Avançámos em primeira fase com Almaliense, Anaguês, Cartachos, Carpinteiros, Quinta do Colasso, Val de Cabras, aquele núcleo, com a construção de uma ETAR de última geração na zona de Carpinteiros, de forma a servir este núcleo. Foi um investimento importantíssimo, e também com a construção de alguns depósitos de água para o abastecimento da nova rede de água. Porque havia perdas nas condutas antigas, havia perdas na ordem dos 60% de um bem precioso como é a água. Depois desta primeira fase, que durou 3 anos, avançou-se para a segunda fase com o núcleo de Torre de Vera, Monte de Vera, de Outeiro de Vera, de Portela do Gato, Sebal,
E este núcleo, que foi a segunda e terceira fase, representa, estes dois núcleos praticamente juntos já representam quase 60% da freguesia. Então, durou mais 3 anos e assinámos na semana passada a quarta fase de saneamento básico na freguesia de Almalaguês, que inclui a zona mais oeste da freguesia, com os lugares de Monforte e de Rio de Galinhas. E esses incluem já a construção de uma nova ETAR na zona de Moinhos, na zona leste da freguesia. Vão servir também as zonas de Flor da Rosa, de Ribeira e Chainça, e, portanto, ficamos apenas com uma parte residual da freguesia, que é a parte mais leste, pequenos lugares, que vão ficar à espera da construção de uma nova ETAR na zona de Miranda do Corvo e que os possa... Mas concluindo essa fase, estamos a falar de que porcentagem? Estamos a dizer que a freguesia de Almalaguês, terminada esta quarta e quinta fase, ficará com uma cobertura de saneamento básico na ordem dos 92%. 92%. Sr. Presidente, também acho que é importante, o Sr. Presidente fez favor de nos falar, mesmo para o telespectador perceber, que muitas vezes fala-se em condições de vida, fala-se em saneamento básico e muitas vezes também as pessoas não sabem o porquê de muitas vezes não se fazer. O Sr. Presidente confidenciou-nos e gostava que o dissesse qual foi o valor desse projeto de demonstração. Este é uma freguesia desta dimensão e uma freguesia com uma componente morfológica complicada, com muitas serras, muitos altos e baixos, e por isso, se calhar, ter ficado quase para o fim no Concelho de Coimbra. Porque o investimento ronda os 29 milhões de euros, ronda entre os 27 e os 29 milhões de euros na globalidade deste projeto. Isto são muitos milhões de euros. Para uma freguesia de 5 mil habitantes. Para uma freguesia como a de Almalaguês, com 5 mil habitantes, nos limites do concelho. Pois é que muitas vezes o telespectador e o cidadão comum muitas vezes não têm consciência do preço, de uma operação, da dificuldade e do preço, exatamente quanto é que custa realmente fazer uma coisa, porque se formos falar nesses milhões a dividir por cerca de 5 mil habitantes, percebemos quanto custa. Exatamente. E acho que é importante também o telespectador ter a consciência de quanto é que custa ter realmente uma boa qualidade de vida. Sabe que quando há uma série de anos eu comecei a pressionar a Câmara Municipal de Coimbra e o Dr. Encarnação na época para a necessidade de investir urgentemente na freguesia de Almalaguês, porque durante 16 anos foi completamente abandonada, e era preciso que a autarquia olhasse para nós com olhos de cidadão comum, e não dos tipos que ficavam ali no canto. E quando foi preciso chegar à Assembleia Municipal e justificar, porque alguns colegas autárquicas continuavam a dizer vai tudo para Almalaguês, vai tudo para Ceira e não sei o quê, as pessoas esqueciam-se que esta coisa de vir tudo nos últimos anos para estes lados significa que durante muitos anos não veio nada. Não veio nada, claro. E eu utilizei um argumento que é importante também que o cidadão comum perceba. Nós facilmente dizemos que estamos na União Europeia e facilmente dizemos aos países da Europa Central que têm que ser solidários com os países periféricos e que devem investir nos países periféricos para o seu desenvolvimento. E quando começamos a tratar de falar em freguesias centrais versus freguesias periféricas, esquecemos rapidamente desse argumento. Terá que ser válido para dentro da nossa casa. E para os outros. Quando nos dá jeito e quando não dá. O Sr. Presidente acredita que em tempos, ainda para mais, como o Sr. Presidente diz, é um almalaguês nascido e criado aqui, portanto está-lhe no sangue esta terra, sentia-se, no fundo, sentia que vivia no patinho feio. Completamente. Do seu concelho. Completamente. Eu em eleições autárquicas, afirmei, escrevi em intervenções nos jornais, no Diário de Coimbra, no Diário das Beiras, em relação ao anterior Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, desse tempo, que era o Dr. Manuel Machado, em que eu várias vezes lhe disse que, infelizmente, ele não fazia a mais pequena ideia onde ficava Almalaguês e que ele não conhecia Almalaguês. Devia ser porque Almalaguês é uma coisa difícil de pronunciar. E isso aconteceu. De facto, foi triste, mas nós ficámos isolados. E foi preciso argumentar, foi preciso exigir, foi preciso convencer de que realmente nós merecíamos ser tratados com a mesma dignidade dos cidadãos de Coimbra, dos cidadãos que tinham tudo à mão, que tinham cultura, que tinham desporto, que tinham tudo. E nós também merecíamos isso. E nós também éramos cidadãos de primeira. Apesar de percebermos que exigíamos agora aos outros colegas do município que investissem em nós.
Porque eles tinham que perceber que quando passaram a ter tudo e nós nada, nós investimos neles para pagarmos impostos. Porque os impostos eram pagos no passado, são pagos no presente. Claro que sim. E, portanto, foi um pouco esta luta destes últimos 11 anos e a felicidade que hoje tenho de termos cumprido na freguesia de Almalaguês as promessas dos políticos depois do 25 de Abril nestes últimos 12 anos, foi um pouco fruto dessa pressão e dessa argumentação de tentar fazer ver, fazer perceber, fazer entender que também somos cidadãos de pleno direito e que também temos direito a tudo isso. Não podemos deixar de falar no fundo do homem, no Vítor Costa. E numa altura em que há providências cautelares quanto à anexação de freguesias, quando há sérias discussões quanto ao limite de mandatos, vemos um homem com obra feita, que disse, acabou de dizer, e muito bem, nós tivemos hipótese realmente de ver isso em loco, que cumpriu em 12 anos as promessas feitas após 25 de Abril, e temos um homem que ao fim de 8 anos no poder, ainda com uma hipótese mais um ano, numa freguesia que nem sequer vai sofrer nenhuma anexação, vai continuar exatamente igual, e que decide, por modo próprio, abandonar, no fundo, a cadeira de poder. Quer-nos explicar um pouco porquê, Sr. Presidente? Bom, vou apenas corrigir. Eu não decido abandonar a cadeira de poder. Eu acho, é uma opinião pessoal, que todos os presidentes de junta, quando deixam de ser presidentes de junta, devem passar para a Assembleia de Freguesia e manter-se mais 4 anos para poder, cara a cara, com quem vier a seguir, estar no sítio e justificar o que é que foram os 4 anos anteriores. De forma a que quem vem a seguir não tenha que levar sistematicamente pelas costas com o ónus daquilo que os outros fizeram. Portanto, aquilo que eu me proponho é ficar mais 4 anos na Assembleia de Freguesia para contribuir ainda com a experiência destes anos e para poder justificar e responder cara a cara perante as críticas, perante aquilo que quiserem perguntar sobre o passado. Mas podia fazer daqui a 4 anos, Sr. Presidente. Sim, podia, mas aquilo que mas eu sou defensor, pessoalmente sou defensor e também sou um dirigente da ANAFRA distrital e também sou defensor da limitação de mandatos, claramente. Eu acho que os autarcas devem fazer 12 anos, 3 mandatos claramente no máximo, 3, o primeiro mandato para avaliar até à exaustão a forma de fazer as coisas, programar, o segundo e o terceiro para executar, sendo que o terceiro deve ser para preparar o futuro. Aquilo que fizemos em Almalaguês e que penso que deve ser feito, é apenas uma teoria, é ter um núcleo, um grupo forte. Nós somos 20, 30 pessoas que trabalhamos para a freguesia de Almalaguês há 6 anos, 17. Perdemos as primeiras eleições por 12 votos. O que o Sr. Presidente quer dizer é que para estarmos ao serviço de uma freguesia não temos que estar necessariamente num lugar de destaque. Podemos ajudar a nossa freguesia na mesma, igualmente nos bastidores. Em absoluto. E mais ainda, temos que ter a noção e a coragem de preparar os grupos e as pessoas para alternativas aos nossos projetos. Os nossos projetos não podem começar e acabar em nós próprios. Os nossos projetos são mais do que nós, do que o nosso umbigo. São globais, têm a ver com a freguesia e implicam obrigatoriamente nós prepararmos a continuidade do projeto e deixarmos alguém. Porque nestas coisas tem que haver estímulo, tem que haver garra e temos que perceber que quando traçamos objetivos e os cumprimos, fica difícil começar outra vez e arranjar estímulo para mais coisas. O Sr. Presidente sente-se bem sucedido nessa sua ideia? Sim, completamente. Sinto-me tranquilo, sinto-me que ultrapassei os objetivos que este grupo se propôs. Sinto também que a freguesia percebeu isso, e que a freguesia percebe isso, e que a freguesia reconhece isso, não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas. Vamos conversando e vamos vendo isso. Há coisas que eram impensáveis. Há bocadinho dizia-lhe, os transportes era impensável. Toda a gente dizia, não é possível, legalmente não é possível. E só foi possível porque se conseguiu convencer a Câmara Municipal a cometer uma ilegalidade, que foi iniciar um projeto com uma linha em Almalaguês, num trajeto que era concessionado à Rodoviária Nacional, e fazer isto provisoriamente. O IMT não achou piada e veio dizer à Câmara Municipal que fez isto, mas não volta a fazer.
O que é facto é que, felizmente, Almalaguês ficou transporte. E Almalaguês tem transporte público exatamente por causa disso. Exatamente. Sr. Presidente, vê-se que é uma pessoa satisfeita com a sua freguesia, vê-se que é uma pessoa satisfeita com o seu mandato, com a sua equipa, mas como um residente e um amigo de Almalaguês, de certeza absoluta que sente que falta sempre qualquer coisa. Se não houvesse nenhuma barreira de ordem económica, nem outra qualquer, o que é que faz mesmo falta, na sua opinião, ao Almalaguês neste momento? Almalaguês, neste momento, precisa de infraestruturas, ao nível das infraestruturas sociais. Temos o lar, vai abrir agora, temos o centro paroquial, está bem servido e vai ficar melhor. Mas não temos infraestruturas na junta de freguesia. Não temos infraestruturas. Temos uma sede de freguesia, enfim, a funcionar numa escola do Estado Novo, que foi adaptada. Tínhamos um projeto aprovado, mas não há dinheiro e compreendemos que os dinheiros públicos têm que ser geridos da melhor forma. Aquilo que achamos é que no futuro fazia-nos um jeitão termos uma sede da Junta de Freguesia condigna, com instalações interessantes para servir a população. No nosso projeto incluíamos também um auditório, que era interessante também ao nível da própria dimensão cultural, do próprio artesanato, da própria tecelagem de Almalaguês, onde podia ser utilizado em termos culturais. E penso, para concluir, que um dos aspectos mais importantes tem a ver com a projeção cultural e a projeção de Almalaguês, ao nível da gastronomia, a confraria dos Amigos do Nagalho, os Valores de Almalaguês, que iniciou agora, fez o primeiro capítulo e que iniciou agora algum trabalho. Almalaguês precisava de desenvolver, e hoje tem acessibilidades ao nível do país. Nós conseguimos, com o PNEL e com a região, incluir Almalaguês na Rota dos Castelos, já está incluído neste momento, com o núcleo, com a Atalaia da Torre de Vera, portanto, e a possibilidade de trazer para Almalaguês turistas específicos da parte histórica. Almalaguês, há bocadinho dizia que o centro... Abrir a porta de Almalaguês para o exterior. Para o exterior. O centro é árabe, o norte é celta e o sul é romano. E é preciso mostrar isto. É preciso que as pessoas venham e que conheçam. E há pessoas interessadas na componente histórica, no turismo histórico. Pois é, muito. Bastante. E eu acho que Almalaguês, com a tecelagem que tem e com as características... Por exemplo, nós fomos criticados em termos das outras freguesias porque nós, Almalaguês, freguesia, há 12 anos atrás, aprovámos internamente um pedido que fizemos à Câmara de não ser permitido em Almalaguês construir acima do primeiro andar. Quando as outras freguesias estavam a construir em altura porque queriam eleitores. E nós queríamos qualidade de vida. Hoje estamos a dar razão. Hoje temos um ambiente saudável, uma freguesia interessante, sem barbaridades, sem prédios, sem maluqueiro. Procuram uma janela para o exterior, mas sem, no fundo, deturpar a imagem que querem ver, que querem que vejam Almalaguês, correto? Sr. Presidente, como o nosso tempo isto corre longo e como o senhor é um agradável anfitrião, eu pediria, para terminar esta nossa conversa, que deixasse uma mensagem em especial ao seu freguês. A mensagem que deixo aos fregueses da freguesia de Almalaguês passa pela necessidade de perceberem que, independentemente de quem vier a seguir, devem sempre preocupar-se em valorizar aquilo que é ser da freguesia de Almalaguês, aquilo que é ser gente do campo, ser gente que sabe receber e reconhecer e nunca abdicar dos seus princípios. Se nós fizermos isso, nós vamos ter sempre, esteja quem estiver à nossa frente, vamos saber sempre seguir em frente, construir um caminho, construir uma freguesia melhor para todos, sem nos negarmos a nós próprios. Cada vez que queremos ser iguais aos outros, cometemos asneiras. Se nós conseguimos ser nós próprios, com os valores que temos, conseguimos fazer um sítio maravilhoso para viver e um sítio agradável e que vai orgulhar os nossos filhos e os nossos netos. E basta sermos nós. Basta sermos autênticos. Exatamente. Sr. Presidente, acabo esta conversa da mesma forma quase que a comecei, ou seja, agradecendo o facto de nos ter recebido. Gostei, posso dizer pessoalmente, gostei muito de Almalaguês. Também faço votos que Almalaguês continue fiel aos seus princípios e
a melhor sorte para a sua vida futura. Já sei que enquanto político, não aos lemes desta freguesia, mas vai tentar manter-se na cena política e mesmo quando essa cena acabar vai continuar a manter-se atento aos destinos da Almalaguês. Portanto, da parte da Norte TV, o nosso muito obrigado e uma boa tarde. Muito obrigado. Nós agradecemos também. Quanto a si, caro telespectador, encontrar-nos-emos como de costume neste ou noutro conselho qualquer, mas sempre neste seu programa Autarquia em Sua Casa. Até lá então.